A paz do Senhor Jesus a todos. Sou o presbítero Márcio, presidente da EBD, Atesas. Meu pastor presidente é o pastor Ari. E estou aqui para iniciar mais um vídeo aula falando sobre o corpo, alma e espírito, que é o nosso estudo, né? Desse último trimestre de 2025. Como eu disse no vídeo passado, o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. Então nós vamos continuar aqui hoje passando para a segunda lição. Vamos estudar a segunda lição, começando aí falando do corpo. Nós vamos ter lições que vai falar do corpo, lições que vai falar da alma e lições que vai falar do espírito. Então, a primeira lição foi uma síntese do estudo desse trimestre, e domingo que vem, no próximo domingo, dia 12 de outubro, nós vamos começando a falar por parte, né, dessa tricotomia humana, que é o corpo, alma e espírito. E a lição de número 2, ela vai falar do corpo, né? A maravilhosa obra da criação de Deus. Nós vimos na lição passada que a criação do homem, né, é a coroa, né, da criação. O homem é a coroa da criação. E aqui o comentarista, o pastor Silas Queiroz, ele vai começando aqui na aula falando do corpo. A maravilhosa obra da criação de Deus. Da onde surgiu o corpo? Da onde veio o corpo do ser humano? A ciência está querendo descobrir, lutando para descobrir. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos traz a resposta, né, para isso. O textual está baseado no livro de Salmo, número 139, verso 14, que bem diz o salmista aqui: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, né? Então, precisamos louvar o Senhor porque, né, Ele nos formou, tá? E por isso nós aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos número 139, verso 14. E a verdade prática, né? Vai dizer que a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano. A ciência até hoje está buscando desvendar o mistério do corpo humano. Mas o crente descansa em saber que a obra da poderosa, e perfeita mão de Deus. Então o crente, aquele que estuda a Bíblia, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, ele fica descansado, né? Porque conhece e sabe que somos obra da poderosa mão de Deus, né? E a nossa leitura bíblica em classe também está baseada no livro de Salmos, número 139, verso de 1 a 4 e verso 13 ao 18, né? Verso de 1 a 4 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Verso 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece.
Aí o verso 13, pulando para o verso 13, ele vai dizer: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos, verso 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Verso 17. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, verso 18, se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Né? Quando acordamos, ainda estamos com o Senhor. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, é para ler com a classe da Escola Bíblica Dominical, esse salmo. E na introdução, o comentarista botou para nós: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essa escola de pensamento teria suficiente resposta para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma crise de identidade. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos resposta sobre nossa constituição e existência. É só pela fé, né, que temos a resposta sobre nossa constituição e existência, é pela fé. E aqui o comentarista diz que a razão, né, a razão e a ciência não conseguem desvendar, né, não conseguem descobrir sobre a criação do homem, nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Então eles não conseguem, né, porque não buscam onde realmente está a verdade. Mas nós que aceitamos Jesus, nós que lemos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, temos certeza e temos fé, né? Foi o nosso Criador, o nosso Deus, quem nos criou. Quem criou o homem, como estudamos na semana passada, a sua imagem e a sua semelhança. E aqui no primeiro texto, né, ou no primeiro tópico, conforme os irmãos usam nas suas classes, na sua igreja, tá? Vai falar da maravilhosa obra de Deus. Esse é o primeiro texto. A maravilhosa obra de Deus. O segundo texto vai falar o corpo e a glória de Deus. O corpo e a glória de Deus. Esse é o segundo texto, né, que nós vamos estudar. Depois do terceiro texto, nós vamos estudar o corpo e a coletividade. Corpo e a coletividade. E os subtópicos, né, do primeiro texto, quais são? O subtópico do primeiro texto vai falar do pó da terra, né? Vai falar Deus, o autor da vida. Deus é o autor da vida. E o terceiro ponto vai falar da individualizada
formação integral. A individualizada formação integral. Esses são os pontos do primeiro texto. Os pontos do segundo texto, assim, o primeiro vai falar do divino tecelão. O segundo ponto vai falar do entendimento e louvor. E o terceiro ponto vai falar do perigo dos extremos. Aqui tem 4 pontos. E o quarto ponto vai falar dos princípios ou regras. Esse é o subponto do nosso segundo texto. E o terceiro texto vai falar do corpo e a coletividade. O primeiro ponto vai falar da prática relacional, né? Precisamos nos relacionar com Deus, né? Com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com a nossa família, né? Esse é o primeiro ponto do terceiro texto. O segundo ponto fala da prática congregacional. E o terceiro ponto vai falar da tecnologia e o culto. Será que dá certo? A tecnologia e o culto dá certo? Em que parte não dá certo? Ou em que parte pode dar certo? Né? Então, vamos ver isso aqui. Vamos aprender, inclusive, a usar um pouco disso, né? Da tecnologia. E ver o pecado, e às vezes cometemos também, né? Em relação a prática congregacional e em relação à tecnologia, usar a tecnologia no culto. Então vamos ver aqui logo, aqui, nosso primeiro texto, vai falar da a maravilhosa obra de Deus. Qual é a maravilhosa obra de Deus? Do pó da terra, né? Deus criou o homem do pó da terra, foi do pó da terra, né? E a ciência, a medicina já comprovou isso, né? O homem ele tem partículas da terra. Então isso já está comprovado pela própria ciência. Do pó da terra, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, né, que no hebraico é Adam. Deus fez o corpo do homem do pó da terra. Terra no hebraico é Adamá. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica composta, segundo a estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Tá? Como criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé. Como tudo, por mais que Deus criou no universo, né? Tudo foi Deus quem criou. Veja que são cerca de 37 trilhões de células, de tecidos, órgãos, né, e sistemas, né, que desafiam a mais moderna ciência, tá? E Deus criou isso tudo com o simples pó da terra. E para se entender isso é só pela fé, é ter fé, né? Confiar, saber que foi realmente Deus é quem criou o corpo, né? Criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Foi do pó da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto é falar Deus. Deus é o quê? O autor da vida.
Deus é o autor da vida. O saudoso cantor Lázaro, né, saudoso cantor, ele diz que a minha vida é do Mestre, né? O meu caminho, o meu trabalho, tudo é do Mestre. Por que que é dele? Porque o comentário de Deus é o autor da vida então é dele, pertence a ele, né? E por que então o homem morre, fica doente, tem tanta doença, tem tanta tem tanta doença e aparece tantas outras doenças, né? Igual, por exemplo, essa doença aí levou muita gente, foi a Covid-19, né? Por quê? Se Deus criou tudo bom, né? Tudo tranquilo, se Deus é o autor da vida, por quê? Tá? Mas é um assunto que nós vamos estudar na próxima lição. Na próxima lição nós vamos ver esse contratempo, tá? Nós vamos ver o porquê. Se Deus é o autor da vida, por que que tanta gente morreu aí com a Covid-19? E tanta gente morre doente, com doenças terríveis, como, por exemplo, HIV, câncer, né? Tanta peste que aparece, tanta doença que aparece, cada dia aparece mais, né? E como é que nós vamos entender isso? Na próxima lição a gente vai voltar aqui para a gente entender essa outra parte, conhecendo que Deus é o autor da vida. Deus criou todas as coisas, bela, né? Bonita, boa. Deus criou o homem, depois criou a mulher, o homem, né? Tudo belo, bonito, mas lá na frente nós vamos ver que algo aconteceu e parece que mudou um pouquinho a vida do ser humano. Mas precisamos saber que Deus é o autor da vida. Aí diz aqui o pastor Silas, né? De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. Quem é essa mãe? Eva. Em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, né? Genética. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas, de todas, tá? Seja ele crente ou não crente, salvo ou não salvo, tá? Seja ele a religião que ele tiver, seja ele a cor que ele tiver, seja ele pobre, rico, mendigo, seja o que for, mas foi Deus quem criou, tá? Foi Deus quem criou, é criação de Deus, você é criação de Deus. Não importa o que você seja, mas você lembre-se que você é criação de Deus. Deus é o autor da sua vida, de todas as pessoas, de todas as pessoas. Entenda que é de todas as pessoas, tá? Como nós estamos lendo aqui na nossa leitura em classe, no Salmo de número 139, né? E Jeremias também, capítulo 1, versículo 5, vai falar a questão do autor da vida, que é o nosso Deus, tá? E aqui o terceiro ponto, passando aqui para o terceiro ponto, falamos aqui o primeiro do pó da terra, o segundo, o autor da vida, que é Deus, e o terceiro ponto fala assim, da individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, né?
pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea, tá? Então, Deus, quando deu ao companheiro o homem, né? Quando Deus deu a mulher ao homem, foi para que ele procriasse, né? Procriasse. Como já podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 1, Salmo 33, verso 15, Zacarias capítulo 2, 12, versículo 1, Isaías capítulo 57, versículo 16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, né? As Escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito. Ainda no ventre, tá? Nos primeiros dias de gestação, né? Aquela criança já recebe o corpo, a alma e o espírito. Já está projetado. Por exemplo, né? Gênesis capítulo 25, versículo 22. Se tiver com a Bíblia, você pode dar uma lida e você vai ver que Rebeca, que é a esposa de Isaac, era estéril, era uma mulher estéril. Você vai encontrar Isaac orando, né? Para que Deus abrisse a madre da sua companheira Rebeca, né? E Deus o atendeu. Deus o atendeu. Aí você vai ver que Rebeca, quando está gestante, né? Ela vê que seus filhos, eles brigam muito. Então, Isaac pediu um filho e Deus deu a benção dobrada, né? Em vez de ser um, foram dois, né? Você conhece a história, claro, foram dois, né? E Rebeca, ela via, né? Os seus filhos brigando no seu ventre. Já no seu ventre eles estavam brigando. E ela reclamou com Deus, ela questionou com Deus, ela falou com Deus, né? E Deus falou claramente para assim, do teu ventre vai sair duas nações, tá? E o menor servirá ao maior, né? Então você lê lá em Gênesis capítulo 25, versículo 22, você vê isso, já no ventre, né? A vida, né? E Lucas capítulo 1, versículo 15, e depois do versículo 39 a 44, você vai ver a mãe de João Batista, né? A mãe de Jesus vai visitar sua prima, que é a mãe de João Batista, né? E quando elas se encontram, as crianças se saúdam um ao outro no ventre, né? E Isabel, ela fica feliz porque ela reconhece, né, que Maria é a mãe do Salvador. Então você lendo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15, e por você pegando 39 ao 44, você vai ver esse episódio lindo. As crianças no ventre se saudando. As crianças no ventre já um pouco que desentendendo, mas representando a vida, desde o momento da gestação, né? Isso ressalta a grande perversidade do aborto, né? E aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção, né? Salmo de número 127, versículo 3, vai dizer que os filhos são herança, né? Os pais, né? Filhos são bênção, né? Para os pais. O Salmo 128, versículo 3, né? Vai dizer também acerca disso. Então, né? São bênçãos. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Desde o início, então, né? Os pais
as mamães amam seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E é bênção de Deus. A gente vê muitos jovens recém-casados, né? Às vezes tem 1 ano, tem 2, tem 3, tem 4, não tem filho. Aí se pergunta a ele, querem filho? E diz, Deus me livre de ter filho. Né? Deus me livre, esquece, não, rejeitando. O que está acontecendo? Esse casal está rejeitando a bênção de Deus na família, tá? Se bem que a gente sabe que tem casais, né, que às vezes, né, é impedido de ter filho, a mulher é estéril, o homem, mas isso aí é coisa de Deus. É igual o caso de Rebeca. A Rebeca, ela era uma mulher estéril, né? Sara, né, também era uma mulher estéril, mas Deus abriu a madre e concedeu a elas o filho, tá? Então, de repente eu estou falando para alguém que também está nessa situação, mas confia no Senhor, tá? Deus é aquele que conhece, tá? O coração, o nosso coração, Deus conhece. Então, se você tem pedido a Deus essa bênção, de repente está impossibilitado, continua pedindo, Ele vai te responder e vai te dar a bênção, e você vai cantar o hino da vitória. Aí sim, tá? É uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação, né? O papai deve orar pelo seu filho, conversar com ele, né? Na gestação, cantar corinhos, cantar hinos, né? Para já crescer no ritmo pentecostal, ritmo assembleiano, né? Bênção pura, louvado seja o nome do Senhor. E a mãe, por sua vez, já tem, né, um maior tempo, ele está com eles, com a criança, então tempo de conversar, de sorrir, de brincar, de cantar, de orar juntos, né? E é isso. E Deus se agrada, tá? Deus se agrada disso. Então vamos aqui, o segundo texto vai falar do corpo e a glória de Deus. O corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Né? Deus é o tecelão do corpo. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. No livro de Salmos 139, versos 13 a 15. A Bíblia, versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião, tá? Então, aí está a apresentação desse divino tecelão. Pois Deus é quem te criou, Deus é quem te mudou, Deus é quem te preparou, Deus é quem te levantou. Você é o que você é hoje porque Deus te colocou nessa posição. Então, vamos ser gratos a Ele por tudo que Ele é, não pelo que Ele faz. A gente tem muito a mania de agradecer a Deus só pelo que Ele faz, né? Mas precisamos agradecer pelo que Ele é. Ele é aquele que dá vida, é aquele que tira a vida, é aquele que cura, é aquele que abate o soberbo, levanta aquele que está caído, está abatido, né? Ele é Deus, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto aqui do segundo texto vai falar de entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano,
liberta-nos de toda especulação e dúvida, e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Esse é Salmo de Davi, né, do rei Davi. Eu te louvarei. Tá? Você tem louvado a Deus, tá? Pela vida, né? Pela sua formação, pelas bênçãos que Ele tem te dado. Davi não cessava de louvar a Deus. Ele dizia: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Está no Salmo 139, verso 14. Né? E é o nosso textual da nossa lição. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma, né? A minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude no interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicação sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Tá? Então aqui o comentarista está terminando esse segundo ponto aqui, falando acerca do homem que não reconhece, né? Não se reconhece como obra do Criador. Ele acha que não foi Deus que o criou. Né? Como diz o evolucionista, vem do macaco, vem do Big Bang, né? Vem, enfim, tantas coisas. Se evoluiu, né? Então, é porque não conhece o seu Criador, que é Deus. E é Deus, tá? Por isso se torna uma vítima do engano, como na teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Fica perdido. Quem não tem Deus, como canta o Jair Pires, né? É uma folha seca que cai no chão e o vento leva para onde quiser, né? É uma folha seca. O terceiro ponto, aqui, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. O valor e a importância do corpo, né? Nós vamos ver aqui o valor e a importância do corpo. De um lado, corrente de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo. Espalharam a ideia que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Tá? Então, esses ensinamentos, esses pensamentos aí, maniqueísta, platonista e gnoticista, tá? Eles espalham a ideia de que o corpo, né, é algo essencialmente mal, tá? Aí do outro lado, né, havia o culto ao belo, como na Grécia antiga. O desequilíbrio permanece. Né? Aí vem os vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes, deformam e desonram o corpo. Né? Levíticos capítulo 19, versículo 28, Provérbios capítulo 23, versículo 29 e 35, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4,
Então, esses versículos aqui, eles vão falar da mutilação do corpo, né? Pessoas que furam, que riscam, que cortam, né? Por exemplo, que gostam de fazer tatuagem, né? E é pecado. É pecado. Então, isso aí faz parte da mutilação, tá? É os desequilíbrio, vício da automutilação, tá? Nosso corpo não foi para ser mutilado. Nosso corpo é feito para adoração a Deus, para louvar a Deus. E a Bíblia condena, tá? Quem assim faz. Você pode ler lá em Levítico, capítulo 19, versículo 28, Provérbios 23, 29 ao 35, e pode ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, tá? Do outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. Narcisismo, né? O narcisismo. Quem é isso? Segundo aqui o que eu aprendi e assisti a aula com o pastor Cida Queiroz, tá? E fala de um jovem que ele se olhou na água, se viu e começou a idolatrar ele mesmo, a se achar, né, o bambambam, se achar o bonito, se achar... e isso levou ele a se supervalorizou ele, tá? Supervalorizar. Então é o perigo, tá? O perigo de supervalorizar. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, né? Qualquer coisinha, vamos tirar a selfie, né? Publicação de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso, tá? Isso não quer dizer que eu não possa me cuidar, ou você não possa se cuidar. Mas tudo em excesso é pecado e é perigoso, né? Não é bom. Deus não se agrada. Tudo em excesso, tá? Claro que é bom a gente se cuidar, né? Ter o cuidado, porque nós vamos ver na frente aqui com o nosso corpo, né? Ele é templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus mora nele, tá? Veja que é o Espírito Santo, mora no nosso corpo, somos templo, somos igreja, somos morada, tá? Então é para ser cuidado, né? O Espírito Santo não vai morar no corpo de qualquer maneira, não. Por isso tem que cuidar. Principalmente essa parte de mutilação aqui, né, de marcação, essa parte de supervalorizar o corpo, querer supervalorizar, Deus não vai, o Espírito Santo não vai habitar, tá? Não vai habitar. Por isso temos que ter cuidado com excesso, tá? Aí aqui, para encerrar essa parte aqui, o comentário diz aqui, ó, cuidar do corpo é importante, mas sem exagero, tá? Porque tudo a mais, tá? É exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo, tá? Nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós que somos igreja de Deus, tá? Nós que somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, precisamos ser equilibrados, tá? Temos que nos equilibrar, tá? Não deixar de cuidar, mas ser aquele cristão equilibrado em tudo. Tudo que for exagero, a gente tem que tirar da nossa vida. Glória a Deus. E o quarto ponto aqui desse segundo texto vai falar a questão de princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo
para a glória de Deus. Olha, veja aí. Se você se arruma bonito para ir para a igreja, você não vai para se mostrar, você vai para a glória de Deus. Deus quer o melhor, Deus merece o melhor, não é? É para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Aplicava as práticas mais simples do nosso cotidiano, né? Então a gente tem que nos aplicar as práticas mais simples, tá? É um parâmetro espiritual mais eficaz, mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis, que pode nos levar ao legalismo, tá? Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 7 e o versículo 23, tá? Aí aqui sempre eu gosto dessas últimas partes do comentário aqui, o comentarista sempre ele nos dá um puxão de orelha, nos dá uma orientação, nos corrige, né? E eu gosto desses finais de escrita de temas, assim, de pontos, como ele diz aqui, ó, devemos sempre refletir. O que fazemos com o nosso corpo? Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Hein? Uma pergunta. É para reflexão. O que fazemos com o nosso corpo? Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Hein? O que eu tenho feito com o meu corpo? Tem agradado a Deus ou tem agradado a mim mesmo? Romanos capítulo 14, versículo 21 e Romanos capítulo 15, versículo de 1 a 7. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos refletir esse final aqui de estudo, aqui dessa segunda parte da lição aqui, nós possamos realmente refletir o que fazemos, né, com o corpo. O corpo é para glorificar a Deus, tá? E não agradar a nós mesmos. Até porque, na área da mordomia, né, a gente quando ler lá a questão do dono da seara, né, que entregou os talentos, né, ele enterrou, né, cada um fez o que achou de bem. O que ganhou 10, o que ganhou 5 multiplicou, né, 10, ganhou 2, multiplicou por 4, que pegou 1, enterrou, né, enterrou. Então, Deus tem nos dado o corpo para cuidar. É de Deus. Esse corpo que temos, isso é de Deus, tá? Foi Deus quem nos deu. E nós não somos donos dele, não. Aleluia. Por isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Ao fazer, né, certas mutilações, certas marcas, usar certas coisas, tá? Porque esse corpo não é nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Este corpo, ele um dia, ele vai prestar conta a Deus. Vamos prestar conta a Deus. Somos mordomos de Deus. Deus é o dono disso tudo. Glória a Deus. E vamos prestar conta, né, a Deus. E se estivermos com o corpo mutilado, né? Se estivermos com o corpo marcado, como vamos chegar diante de Deus? Tá? Vamos ficar como aquele moço que ao pegar um talento enterrou? Qual foi o resultado por ele ter enterrado o talento? Ele poderia ter dado aos banqueiros, né? Conforme o próprio Jesus disse. Ele poderia ter dado aos banqueiros, porque os banqueiros aí iam trabalhar, né? E pelo menos ia entrar juros, né, daquele talento. Mas ele preferiu enterrar. E devolveu aquele um talentinho, um talento ele devolveu.
Então, o que aconteceu com ele? Ficou sem nada. Perdeu, tá? O que ele tinha, ele perdeu. Ele tinha conquistado, mas é que ficou com o talento dele. Entendeu? Então, vamos parar, vamos meditar nisso, vamos pensar que nós não somos dono do corpo. Quem manda no nosso corpo é o nosso Criador, é o nosso Deus. Aleluia. Então, nós precisamos viver para Ele, viver por Ele, né? Viver para Ele. Glória a Deus. Tudo que há no meu corpo, Deus precisa ser louvado através do meu corpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa ser louvado, né, através do seu corpo, tá? Por isso que a gente não pode estar andando, vivendo de qualquer maneira, né, colocando o corpo, né, em certas situações, exposição, né, porque o corpo, ele é de Deus. O corpo, nós vamos ver aqui em lições na frente aqui, que o corpo ele é templo do Espírito Santo. E o que é santo? Santo é ser separado, santo é ser diferente, é fazer a diferença. Então, o corpo do homem que aceita Jesus, da mulher que aceita Jesus, do jovem que aceita Jesus, deve fazer a diferença neste mundo em que nós vivemos, tá? Vamos refletir bem isso aqui. O que fazemos com o nosso corpo? Nosso corpo glorifica a Deus? Deus está sendo glorificado através do nosso corpo, tá? Ou estamos agradando a nós mesmos? Parou? Pensa nisso, reflete isso. Glória a Deus nesse domingo, quando vamos estudar a questão do corpo e a glória de Deus. Glória a Jesus, que Deus possa continuar falando ao nosso coração, através dessas lições das nossa EBD, que é de tão grande importância, tão maravilhosa. A cada domingo, meu saudoso papai, ele sempre dizia, né, que as lições da escola dominical é uma melhor do que a outra, tá? E hoje, como estudante da palavra de Deus, amante da palavra de Deus, amante do estudo da Bíblia, né, amante da escola dominical, eu vejo que meu pai, meu saudoso pai, ele tinha a razão. Ele era também um estudante da Bíblia, estudava a semana toda, né, a Bíblia, a palavra de Deus, a revista da EBD, e ele dizia que cada domingo, cada lição é melhor do que a outra, e realmente é, né? A lição de domingo foi bênção. A lição do trimestre passado não tenho o que falar, foi coisa extraordinária, tá? E esta lição, né, aqui do comentarista do pastor Silas Queiroz, também está começou pegando fogo. Glória a Deus, foi uma lição abençoada, foi uma entrada de trimestre muito bom. E nós começando estudando, nós estamos vendo, e essa aqui é melhor do que a que nós estudamos, tá? Domingo passado, tá? E assim por diante. Então, não perca a escola bíblica dominical, vá para a escola, e Deus tem algo muito precioso a falar com você. Glória a Deus. O corpo e a coletividade. A coletividade. O corpo não é unitário, ele é coletivo, tá? Então, o primeiro ponto vai falar da prática relacional, tá? Segundo ponto aqui vai falar da prática congregacional. Veja que é congregacional, tá? E a tecnologia e culto. Tecnologia e culto. Tecnologia, celular, tablet, computador, né? Tanta tecnologia a cada dia crescendo, né? Nós vamos ver isso aqui no próximo domingo. O primeiro ponto aqui do terceiro texto, ele vai dizer a prática relacional, a relação, tá? Entre o homem e Deus. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis.
Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Quando ele diz crescer e multiplicar a terra, né? Cuidar de tudo, cuidar dos animais, das plantas, enfim, né? Deus deu isso ao homem, isso é do homem. Por isso temos necessidade de deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolado, social ou afetivamente, tá? Então o homem, ele não foi criado para viver isolado, tá? Ou social, ou afetivamente. É isolado social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muita comodidade para o homem moderno, né? O contato físico continua sendo essencial para a vida humana. A troca de afetos por meio de expressão corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais, reais, que exigem o envolvimento do corpo. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 18. Como está a nossa comunhão? Como está a nossa comunhão? Né? Hoje, essa questão de relacionamento está difícil. Tanto para o crente, quanto para o não crente. Por quê? Antigamente, as mães, né, porque os pais geralmente eles estão na rua, estão nos seus trabalhos materiais, e as mamães se reuniam com os filhos, né, na hora das refeições, na hora do almoço, e se fazia o culto doméstico. Né? Hoje não se vê nem falar mais nisso. O culto doméstico faz parte disso aqui, é da relação. Por que não faz mais o culto doméstico? Porque hoje o marido fica num canto com o celular, a esposa fica no outro, os filhos ficam no outro, quando vê uma coisa, vê o outro, não tem mais conversa, não tem mais assunto, não se relacionam mais, não procuram saber um do outro, né? E é isso que o comentarista está dizendo. Então o ser humano é para se relacionar. Precisamos voltar urgente à prática do culto doméstico, tá? Hoje, numa reunião familiar, se você falar num louvor, né? Se você falar num culto, você está arriscado até apanhar, né? Se for uma festa, é muito bom uma oração e tá bom demais. Fora isso, a gente não vê envolvimento das coisas de Deus nas festas, inclusive familiar. Mas aqui o comentarista ele nos chama, tá, para a prática do relacionamento. Vamos fazer um aniversário? Poxa, que beleza, meu aniversário. Vamos fazer um culto em família, vamos fazer um culto doméstico. Glória a Deus, vamos cantar uns louvores, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos meditar, vamos cada um trazer um versículo, né? Seria tão bom se for assim, é tão gostoso, é tão bom e Deus está presente. É você convidar a Deus, né? Quando você procura se relacionar dessa forma, você convida Deus para você. Você convida Deus para a sua família. Você convida Deus para o seu casamento. Aleluia. Você convida Deus para você. Quando você procura deixar um pouquinho, nós vamos ver aqui na frente, mais na frente aqui, deixar um pouquinho a tecnologia de lado, né? Começa a se envolver mais com as coisas de Deus, aí nós vamos ver Deus presente na família, Deus presente no lar, Deus presente nos filhos, Deus presente na esposa, Deus presente no esposo, Deus presente nos netos, Deus presente nos genros, Deus presente nas noras. É Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque você tem uma relação com Deus através dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. E a prática congregacional? Muitos dizem, não, eu faço culto em casa, tá?
Eu ligo meu celular tem culto para tudo quanto é canto, tem as igrejas que faz aí os cultos online, né? A nossa igreja faz, tá? Culto online. Então, para que eu vou à igreja se eu tenho culto dentro de casa? Então começa a ser Cristo em casa. Só que deixa de receber as bênçãos. Porque aí vai falar da prática congregacional. Você tem que ir para as congregações, tem que ir para a igreja, tem que estar reunido, né, em assembleia, adorando a Deus junto com os irmãos. Isso faz parte da comunhão da igreja, a prática congregacional, tá? Aí o comentarista diz aqui, ó, o corpo é um elemento fundamental do culto divino. Nosso corpo é um elemento fundamental para o culto divino, tá? As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional, tá? Tem que estar junto, tá? Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. O Salmo de número 133, é um salmo que eu até citei aí no grupo nosso aí, né? Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, os irmãos. Quando se fala os irmãos, se fala na congregação, entendeu? Então, aqui o salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando o salmista ele fala irmãos, ele fala da congregação, tá? Quando a igreja nasceu em Jerusalém, como nós estudamos no trimestre passado, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após o derramamento do Espírito Santo, nasce a igreja, né, em Jerusalém, e nós vemos isso, que eles permaneciam na doutrina, tá? Eles permaneciam naquilo que eles aprendiam dos apóstolos. E além disso, eles eram unidos, tá? O escritor Lucas, ele vai dizer que os irmãos viviam unidos, eram unânimes, tá? Então é isso, estavam ali na congregação, estavam cultuando a Deus juntos, até no alimentar do pão, no partir do pão, tá? No almoço, estavam juntos ali, adorando a Deus. Então a gente vê já na igreja de Jerusalém, como nós estudamos no trimestre passado, já começa ali a congregação, o povo, né, que foram cheios do Espírito Santo, o povo que foram batizados no Espírito Santo, se reuniram para fazerem e montarem uma congregação. E aonde iam os apóstolos, onde a igreja ia, era montada uma igreja, era montada uma congregação, e o povo se reunia para adorar a Deus, né? Na prisão de Pedro, quando Pedro foi solto, né? Pedro foi solto, Pedro foi para onde? Pedro foi para a congregação. Pedro não foi embora, opa, me soltei e vou para casa. Vou comer meu churrasco, vou comer minha carne, vou para casa me alimentar, porque eu estava preso e vou para casa. Não, ele não fez isso. Ele foi para casa, acima para casa, onde ele sabia que a congregação estava reunida, né? E o escritor Lucas, ele diz que quando Pedro chegou, uma menina, quando ele bateu a porta, uma menina foi olhar e veio falar com os irmãos. É Pedro que está aí. Eles não acreditaram. E Pedro estava preso, né? Mas foi solto. Então Pedro, quando os anjos soltaram ele e caminharam com ele, ele foi em direção à congregação, onde estava a congregação reunida, orando por ele. Estava preso, né? E chegando lá, foi confirmado realmente. Então, precisamos sim estar juntos na comunhão, adorando a Deus na congregação, na igreja, juntos, tá? Viver, estar unido na congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25, tá? Vai dizer o versículo 25 que a gente não deixar a nossa congregação, a nossa igreja para ir para outra, mas está na nossa, tá? Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos
dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. É uma fé individual, não, eu posso servir a Deus em casa, tá? Uma fé virtual, não, eu posso ligar meu celular, posso ligar minha televisão na internet e assistir os cultos online, que eu estou no culto, eu estou cultuando a Deus, né? Inclusive tem igrejas que mandam você participar da ceia ali diante da televisão, quando o pastor está ali celebrando a ceia, você pegar o cálice, o pão e o cálice e apresentar junto com o pastor e participar, você está participando do corpo do sangue de Jesus. Não é, é mentira, você não está participando, tem que estar na congregação, tem que estar em comunhão na casa de Deus, tá? Sejamos sábios e prudentes. O movimento do desigrejado é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Tá? O desigrejado, diz que não vai à igreja, tá? E diz que é salvo, diz que é crente. Glória a Deus, porque assiste os cultos, tá? Online, os cultos, né? Diz que é, mas é um desigrejado, isso é antibíblico. Então você precisa ir na congregação, você precisa ir à igreja, precisa ir para as orações, estar com os irmãos na oração, estar com os irmãos na comunhão, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Vamos ver aqui para encerrar, tecnologia e culto, né? A tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, tá? Estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração, tá? Então, você vai para adorar a Deus, é para adorar a Deus, tá? Como está escrito lá, parece que é Eclesiastes 5, verso 1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé, né? O pregador disse para guardar o teu pé. E hoje a gente tem que fazer o contrário. Guarda o teu celular quando entrares na casa do Senhor, tá? Por quê? Porque tira atenção do culto, né? Por quê? Porque você não vai cultuar a Deus. E aqui e não combina, tá? Então, porque no Antigo e no Novo Testamento, né, enfatiza o aspecto corporal intenso da adoração. Então, você tem que adorar corpo, alma e espírito, como diz o apóstolo Paulo, na carta Tessalonicenses, que foi o nosso textual de domingo passado, capítulo 5, verso 23, né? Para nós irmos corpo, alma e espírito, né? Mantermos em santidade, né? Para encontrar com o Senhor Jesus. E se eu estiver na igreja, mas meu corpo, minha alma, meu espírito não tiver, o celular, Jesus vem, vou ficar com o celular, aí vai ficar aí, né? Então, quando a gente for para adorar a Deus, é para adorar somente a Deus. Deus quer a expressão de todos nós, de todo o nosso corpo, em louvor ao seu nome, tá? No Salmo de número 150, verso 6, diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse é o Salmo de número 150, verso 6. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usado sem moderação, pode nos distrair ou deixar inerte no culto, tá? A tecnologia ela não é ruim não, é bom, né? Inclusive a gente que faz vídeo,
A gente usa o quê? A gente usa a tecnologia, né? Para fazer vídeo, para pregar, para ensinar, para louvar, para dar testemunho, para fazer uma reflexão na palavra de Deus. Então a gente usa a tecnologia. É benção. Mas se eu não souber usar, né? Não vai ser bênção na minha vida, né? Vai me deixar fora do culto, fora da presença de Deus. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Né? Até a educação secular, né? Reconhece isso, que tem trazido prejuízo. Tá? A tecnologia ela tem roubado tudo que o homem tinha, tudo que tínhamos, a tecnologia ela tem roubado. Tá? Tudo é tecnologia hoje. Tá? O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva. Tá? E valorizando os relacionamentos e o culto presencial. Culto presencial. Você precisa estar presente nos cultos a Deus. Você precisa estar presente nos cultos, terça-feira, na doutrina. Você precisa estar presente no culto, escola dominical, pela manhã, né? Precisa estar presente nos cultos, adorando a Deus. Que coisa boa é estar domingo de manhã na escola bíblica dominical. Terça-feira eu estou com um grupo de escola dominical que é discipulado, né, de 7 às 8. Depois, 8 horas, estou participando do ensinamento da palavra de Deus junto à igreja e tem sido bênção. Como Deus tem me abençoado, tá? Através desse culto de terça-feira e através da escola dominical. Muito bom. Então, você não percam. Tá? Vá domingo para a escola dominical para você se enriquecer, você aprender a palavra de Deus. E aqui, para concluir a nossa lição, diz aqui, ó, a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Então, a verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade, integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício puro, vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus. Leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Aí, para encerrar aqui, que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Que encerra dizendo que nós possamos aprender, nós possamos saber utilizar o nosso corpo em santificação e honra. Ser santo, né? Ser separado, fazer a diferença neste mundo que vivemos e honrar a Deus, tá? Em todos os momentos de nossa vida, seja momentos bons ou momentos ruins, tá? Nós precisamos aprender a honrar a Deus, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Que Deus possa te abençoar. Não perca a escola domingo, tá? Vai ser benção, o professor está ansioso, te esperando lá para poder ministrar esta aula falando sobre o corpo, tá? A maravilha do corpo, tá? Então você não perca esta aula que vai ser benção, tá? E quero pedir a você aí para comentar esse vídeo, tá? Deixa um likezinho aí para mim aí, possível.
E se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva aí, tá? Vai ser bênção ter você. Se eu deixei alguma dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário aí também, deixa aí nos comentários aí. E se for dúvida, alguma coisa, eu procuro te responder, tá? Eu te dou a resposta, tá bom? Mas vai ser uma benção ter você como meu inscrito. Deixa um likezinho, um joinha para mim aí, tá bom? E a bênção de Deus. Deus possa continuar abençoando a sua vida e não perca a EBD no próximo domingo. Quero orar por você, para Deus te abençoar. Meu Deus, meu Pai Celestial, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, por mais essa aula, Senhor, a qual vamos aprender Senhor, no próximo domingo. Vamos estudar no próximo domingo. Jesus, o Senhor continua abençoando, Senhor, a cada aluno da EBD, Senhor, a cada professor, a cada superintendente, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, queremos pedir, Deus querido, a tua bênção, Senhor, sobre este grupo, ó Deus de obreiros que se preocupam, Senhor, que trabalham no ensinamento da tua palavra, Senhor, também os teus servos que, ó Deus, estão sempre, Senhor, reunidos, Senhor, aos domingos de manhã, aprendendo de ti, aprendendo a tua palavra, Senhor. Que a tua igreja, a cada dia, venha, Senhor, estar crescendo na graça e no conhecimento de ti, Senhor, da glória. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos meus inscritos, Senhor, da glória. Eu posso estar abençoando cada inscrito, aqueles que ainda não são, mas que vão se inscrever, Senhor, aqueles que vão, ó Deus, passar e dar uma curtida, o Senhor abençoa. Derrama a tua bênção sobre cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor, sou grato a ti. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, o teu povo, a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, a nossa escola bíblica dominical, nos ajudando a cada dia a entender mais e mais, Senhor, o teu querer para conosco, em nome de Jesus. Amém. Fique todos com Deus e até domingo, se Deus quiser, participando desta grande aula, em nome de Jesus.